O filósofo Julian Baggini, ele é autor do livro Armadilha do Ego, The Ego Trick, e ele fala, bem livremente aqui, que a forma de pensamento no Ocidente, ele se desenvolveu muito no eu, como a unidade básica da sociedade. Então, o eu é da onde brota todo o resto, né? Então, acho que os Estados Unidos talvez seja o maior exemplo de como o eu é muito acima do resto, né? O quanto essa concepção do eu tem a ver com o meu ego e o quanto o ego afeta o jeito como a gente vive. Vamos distinguir, né? O ego ou eu é uma entidade, um conceito psicológico que é correlato do conceito sociológico de indivíduo e do conceito antropológico ou jurídico de pessoa. Né? A gente trata os três como se fossem mais ou menos a mesma coisa, mas eles são um tanto diferentes. Né? E a cultura moderna, ou seja, a partir do século XVI, XVII, com Shakespeare, com Galileu, com a formação dos estados modernos, com o capitalismo, ela introduziu uma novidade na nossa forma de viver, que é de valorizar aquilo que seria, vamos dizer assim, a forma indivíduo e não a forma coletivo. Hoje a gente vai na Índia, você vai encontrar uma sociedade holista, ou seja, uma sociedade em que o coletivo ele é mais importante, ele é mais decisivo do que as nossas escolhas individuais. Um pouco que nem o Japão também, por exemplo. O Japão um pouco assim, né? Mas os nossos indígenas são um tanto assim também. Né? Claro que você tem indivíduos, são nomes diferentes, mas é como se a gente pensasse, inclusive sonhasse, para o coletivo ou a partir do coletivo. Quando um xamã fala de um mito, ele está falando de um nós ancestral que fala através dele. Né? Não é ele que escolheu a história, não é ele que está criando, ele não é autor do mito. Né? Para nós, a valorização de uma vida, o reconhecimento de uma vida, passa justamente por como você conseguiu se separar das comunidades de onde você veio, da sua família, da sua etnia, da sua nacionalidade, de tudo aquilo que faz de você um nós. Né? Bom, isso colocou como tarefa para um indivíduo que ele se entendesse, né, tomando como centro o si mesmo, o si próprio. São duas coisas um pouco diferentes. É em cima disso que a psicanálise desenvolveu a noção de narcisismo, né? Ou seja, a relação que a gente tem com as nossas imagens, com os nossos duplos, com as nossas sombras, com os nossos ecos. Né? E uma tese importante para quem vai pensar o eu, né, como esse centro da pessoa, essa essência do indivíduo, é de que o eu é duplo. Né? É o contrário ou diferente do que as pessoas imaginam. Né? Pensa, né, na expressão eu mesmo. Por que precisa ter esse mesmo aí? Bastaria dizer eu. Né? Por quê? Porque a gente ignora isso, mas a nossa experiência subjetiva é dual. É você a sua voz, é você o seu diálogo mental. Se você perguntar isso, eu vou falar aquilo. É você o travesseiro, é você e aquelas sombras que você não sabe direito que estão te observando, mas é você mesmo, é você e seus sonhos. Né? Então, como dizia um poeta francês, o Rimbaud, né? O eu é outro. Né? O eu é dois, o eu não é um. Então a gente compara, né? O indivíduo é um não dividido. O eu é o dividido. É aquele que está, vamos dizer assim, fragmentado em relação a si mesmo. Ele não é uno. Né? E o quanto o ego entra nessa equação do eu? Então, o ego é uma tradução possível, é uma versão, né, do eu. Mas justamente o que eu estou dizendo é que se você for considerar o que é o ego e mais a sua imagem. É o ego e mais do lugar que ele se compara consigo mesmo no tempo. É ele e o lugar de onde ele se compara com os outros. Então, a vida, vamos dizer assim, dos neuróticos, com mais neurótico, mais ocupado com as suas imagens, mais ocupado com o que os outros vão pensar, mais ocupado com como é que eu me produzo uma imagem admirável para o outro, mais preocupado em eu tenho que ser amado pelo outro, mais preocupado em se fazer assim uma forma bela para o outro, mais sensível a
críticas, mais, vamos dizer assim, refratário a diferenças. No fundo, a psicanálise vai olhar para o eu e vai dizer assim, olha, o eu era para ser uma unidade bem pequena, assim, modesta, para a gente se virar na vida, mas ela vira uma floresta infinita de arbustos e mato, porque a gente começa a achar que o mais importante na vida é lustrar e polir o seu próprio eu, né? E, então, muitos problemas de grupo, muitos conflitos, muitos sentimentos de vazio, de inutilidade, de impostura, de inadequação, vem do quê? De uma hipertrofia do narcisismo. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre psicanálise com Christian Dunker. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Tem outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!